Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz do Senhor. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, quero trazer a vocês aqui a história do nascimento de João Batista. Glória a Deus, que se encontra ali em Lucas, no capítulo 1, amém? Então, meu irmão, quero trazer aqui uma introdução ao Evangelho de Lucas. Veja só, os primeiros 4 versículos do Evangelho de Lucas são uma frase no grego original. Eles são escritos em estilo refinado, acadêmico, clássico. Mas depois, pelo resto do Evangelho, Lucas, ele não usou a sua linguagem, ele não usou a linguagem dos eruditos, mas ele usou a linguagem do homem comum, a linguagem do vilarejo, a linguagem das ruas. Através disso, meu irmão, Lucas nos disse, esse relato tem todas as devidas credenciais acadêmicas e eruditas, mas é escrito para o homem na rua. Lucas, ele escreveu para que as pessoas pudessem, meu irmão, entender Jesus, não para que admirassem seu cérebro, suas habilidades literárias. Não. Eu quero trazer aqui uma menção dos relatos anteriores da vida de Jesus. Veja só, muitos já se dedicaram a elaborar um relato de fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Há muitos já se dedicaram, né? Lucas escreveu esse evangelho sabendo que muitos já haviam escrito histórias da vida de Jesus, né? Isso pode ser uma referência ao trabalho de Marcos e Mateus. A maioria das pessoas acham que João foi escrito depois de Lucas. E pode também fazer referência a outras biografias de Jesus, não diretamente inspiradas pelo Espírito Santo. E alguns pesquisadores reivindicam que os escritos sobre Jesus não apareçam até 2 ou talvez 3 gerações após a morte de Jesus, lá na cruz. Porém, o trabalho daquele alemão expert em papiro, que é Caster Tiede, em dezembro de 1994, ele sugere que, na verdade, nós possuímos cópias de Mateus que datam perto da própria época de Jesus. As descobertas deste Tiede são baseadas em uma análise cuidadosa da caligrafia usada nos fragmentos descobertos recentemente. Dos fatos que cumpriram entre nós foram, por exemplo, os trabalhos mencionados anteriormente, né, que contêm coisas já comumente conhecidas e acreditadas entre cristãos da época de Lucas. Quando Lucas escreveu, a maioria dos cristãos já sabiam tudo sobre a vida de Jesus, tanto nos relatos orais passados pelos discípulos originais, quanto na biografia que já havia sido escritas. E com a palavra, Lucas se colocou dentro da comunidade de cristãos que acreditavam e recebiam os relatos da vida de Jesus. Lucas foi companheiro de Paulo lá em Atos 16, 10 e 11, fala. Em 2 Timóteo também, 2 Timóteo 4, 11, lá em Filemão, capítulo 1, 24, e Paulo o chamou de médico amado. Está lá em Colossenses 4, 14. Lucas era, meu irmão, um médico e, portanto, um homem da ciência e pesquisa, né? E isso está refletindo na sua história de vida de Jesus. E ao que tudo indica, Lucas era um gentil colossense. Lá em Colossenses, é um gentil, lá em Colossenses 4:10 e 4:14, mostra que ele não era judeu, porque ele não era incluso no grupo dos que eram circuncidados, né? Isso faz de Lucas o único, no sentido que ele é o único escritor
do Novo Testamento, que era gentil. E Deus deu a este solitário gentil escritor um grande privilégio. Um grande privilégio, porque ele também escreveu o livro de Atos, que compõe o segundo volume desse evangelho. Lucas escreveu mais do Novo Testamento do que qualquer outro escritor humano, presumindo que Paulo não foi o autor da carta de Hebreus. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra, Lucas nos conta que os relatos anteriores da vida de Jesus eram baseados nas palavras de testemunhas oculares. E aqueles desde o início eram sem dúvida os apóstolos que estavam com Jesus desde os princípios, porém, aqueles que desde o início também incluiriam pessoas como a própria Maria, quem Lucas provavelmente entrevistou em sua pesquisa para a sua história de vida de Jesus. E Lucas, meu irmão, escreveu para um mundo ele escreveu para um mundo do primeiro século, que era baseado num modo de viver do tipo se parece, bom, faça. Todavia, meu irmão, era um mundo que se ofendia pelo supersticiosos insanos da maioria das religiões. O mundo daquela época, assim como hoje, anseia pelo que o cristianismo oferece: fé baseada em fatos. Glória a Deus. E no versículo 3 e 4, Lucas explica a razão por que escreveu o seu relato. Ele diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Eu mesmo investiguei tudo. Lucas não era um daqueles que tinham sido testemunhas oculares dos eventos desde o começo do ministério de Jesus. Mesmo assim, ele se coloca no mesmo lugar de outros que escreveram seus relatos da vida de Jesus, de uma experiência com a primeira mão, tais como Mateus e Marcos, porque seu relato era baseado em pesquisa diligente e cuidadosa dos eventos. Escrever-te um relato ordenado, tendo já lido os relatos de Mateus e Marcos, Lucas queria dar um terceiro relato em ênfase na compreensão e ordem. Portanto, meu irmão, Lucas é o evangelho mais compreensivo, né? Ele documenta toda a história de Jesus, desde a anunciação de João Batista até a ascensão de Jesus. Olha, Lucas é o evangelho mais universal. Em Lucas, os gentios eram geralmente colocados em uma luz favorável. O evangelho de Lucas é o mais interessado nos papéis das mulheres, crianças e dos socialmente excluídos. O evangelho de Lucas é o mais interessado em oração. Ele possui 7 referências diferentes a Jesus, orando que são encontradas somente nesse evangelho. O evangelho de Lucas é o que enfatiza mais no Espírito Santo e na alegria. O evangelho de Lucas é o que mais enfatiza na pregação da boa nova, o evangelho. E esse termo é usado 10 vezes em seu evangelho e apenas uma vez em qualquer outro evangelho, assim como mais 15 vezes no livro de Atos. Ó, excelentíssimo Teófilo, olha só, Lucas endereçou seu evangelho a um homem chamado Teófilo, mas foi também escrito com um público maior em mente. E pelo seu título excelentíssimo, nós entendemos que Teófilo era provavelmente um oficial do governo romano. É muito provável que os livros de Lucas e Atos constituem a defesa de Paulo para seu julgamento perante César, já que em Atos Paulo se encontra aguardando esse julgamento. E quem quer que tenha sido Teófilo,
Ele já havia tido algumas instruções na fé das coisas que te foram ensinadas. Oh, glória! E o anúncio do nascimento de João Batista, lá no capítulo 1, versículo 5 ao 7. O tempo e as pessoas que começam a história da vida de Jesus. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas ele, meu irmão, não tinha filho, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. No tempo de Herodes, esses eventos aconteceram em um tempo determinado. Esse foi o homem conhecido como Herodes o Grande, que estava no final de um longo e terrível reinado. Etnicamente, ele não era um descendente de Israel, mas de Esaú, irmão de Jacó, portanto, um edomita ou um edumeu. Ele era conhecido pelos seus espetaculares programas de construções, mas ainda mais por sua crueldade paranoica, que o levou a executar muitos excluídos, incluindo membros de sua própria família. Um sacerdote chamado Zacarias, Isabel, sua mulher. Esses eventos aconteceram a pessoas distintas. Zacarias e Isabel eram virtuosos e obedientes e também estigmatizados por sua infertilidade. Mas ele não tinha filho porque Isabel era estéril, que pertencia ao grupo sacerdotal Abias. Grupos sacerdotais, incluindo o grupo de Abias, são notados em 1 Crônica 23, 24. O serviço do templo de Zacarias. Certa vez, meu irmão, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com os costumes de sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Zacarias foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso, meu irmão. Apenas sacerdotes da linhagem particular podiam servir no templo. Com o passar dos anos, o número de sacerdotes se multiplicou. Foi dito haver até 20.000 sacerdotes no templo de Jesus. Então, eles usavam o sorteio para determinar quais podiam servir, né? O sorteio para servir podia cair sobre um sacerdote somente uma vez em sua vida. Para um homem de Deus como Zacarias, isso era provavelmente o maior evento da sua vida. Um tremendo privilégio, uma oportunidade única na vida. Certamente ele deve ter imaginado como seria entrar no grupo santo e se Deus tinha algo especial a lhe dizer nesse evento especial de sua vida. E também, meu irmão, é fácil imaginar que Zacarias tenha perguntado aos outros sacerdotes que já haviam realizado o serviço como era exatamente, perguntando a eles se eles haviam tido algumas experiências espirituais únicas quando ministraram diante do Senhor. Todo o evento era repleto, meu irmão, repleto de grandes antecipação. Oferecer incenso, de acordo com a lei de Moisés, o incenso era oferecido a Deus no altar durante toda a manhã e toda a noite. Está lá em Êxodo 30, versículo 7 e 8. E essa altura havia já um ritual estabelecido para a prática. E havia muitos sorteios que eram feitos para determinar quem fazia o que no sacrifício matinal. O primeiro sorteio determinava quem limparia o altar e prepararia ali o seu fogo. E segundo sorteio determinava quem mataria o sacrifício matinal e expediria o altar, o candelabro dourado e o altar de incenso. O terceiro sorteio determinava quem viria e ofereceria incenso. Este era o dever mais privilegiado, aquele que
eram sorteados por primeiro e segundo, repetiam a tarefa no sacrifício noturno, mas o terceiro não. Oferecer o incenso era uma oportunidade única na vida. E antes de amanhecer, centenas de adoradores se juntavam no templo. O sacrifício matinal começava quando o sacerdote do incenso caminhava em direção ao templo, pelas cortes exteriores, e batia um instrumento parecido com um gongo, conhecido como magrefa. A este som, os levitas se juntavam e se preparavam para liderar as pessoas reunidas com música de adoração a Deus. E os outros dois sacerdotes, escolhidos no sorteio daquela manhã, iam até o templo, um de cada lado do sacerdote escolhido para oferecer incenso. Todos os três entravam junto no lugar santo. Um sacerdote acendia a brasa no altar dourado, o outro sacerdote posicionava o incenso para que ficasse pronto para ser usado. Então os outros dois sacerdotes saíam do templo e o sacerdote do incenso era deixado sozinho no local sagrado. E à frente deles estava o altar dourado do incenso, que tinha 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Naquela mesa pequena estava a brasa, com pequenos fios de fumaça que subiam pronto para o incenso. Atrás do altar dourado estava uma cortina grande e grossa, e atrás da cortina estava o lugar santíssimo, o lugar mais sagrado onde nenhum homem podia entrar, exceto o sumo sacerdote, e isso apenas no dia da expiação. Olhando de frente para o altar do incenso, à sua direita estaria a mesa do pão da proposição, e à sua esquerda estaria o candeeiro dourado que provia a única luz para o local sagrado. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Essa é a mensagem, meu irmão, que eu tenho para compartilhar com você hoje. Uma linda história sobre João, né? É que os irmãos venham se fortalecer, venham se encher com essa palavra aí, entender um pouquinho da palavra de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, boa noite, a paz do Senhor. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Renascer em Cristo Jesus.